know I will to do his will. Mas ele fez com que eles soubessem que ele estava disposto a fazer a vontade dele. I leave the consequences with God. Eu deixo as consequências para Deus. They beat him. Eles o They espancaram rejoiced they were worthy to be beaten. e eles regozijaram porque tinham sido dignos de serem espancados. They never prayed to be delivered from the persecution. Eles nunca oraram para serem libertos da perseguição. They said, give us boldness. Eles disseram, dá-nos ousadia. Boldness for what? Ousadias para quê? To do whatever you tell us. Para fazer aquilo que tu está nos No matter dizendo. what it looks Não like. importa como pareça. That is the faith of God. Esta é a fé de Deus. And that faith is in the heart of every man and E woman esta in fé this está no building coração de cada homem e de cada mulher desse prédio, that's born again. que é nascido de novo. It's no special gift. Não é um dom especial. It is a gift of God, É um yes, dom de Deus, sim. but it's given to everyone. Mas é dado a cada um. Now, there's a gift of faith talked about that I reckon is something different. Agora, ao dom da fé, ao que nós falamos, ao qual eu reconheço que é algo diferente. It takes the obedience of faith for victory. É necessário a obediência da fé para obedecer. And if you move out to do something for E God, se você se move para fazer algo para Deus, if you're just a poster boy for an organization, that's nothing. se você é apenas um levador de recados de uma organização, então isso não é nada. But if you're a God-called man or woman, Mas se você é um homem chamado de Deus, uma mulher chamada, and you move out to do something from e God, você está se movendo para fazer algo para Deus, all hell is going to come against it. então todo o inferno se levanta contra isto. You're going to come against fear. Você vai se levantar contra o medo. There's going to be that talk, God's call. Vai haver a chamada de Deus. There's going to become that lion spirit of the impossibility. Vai haver aquele espírito diante do impossível. And your whole life depends now Toda a tua vida depende agora on the choice that you make. da escolha que você vai fazer. I pastored 35 years. Eu pastorei durante 35 anos. I had men, they said, God's called me. Eu tinha pessoas que vinham para mim e diziam, Deus me chamou. They said, soon as the children get out of school, Assim que meus filhos saírem da escola, they're going nowhere. eles não vão a lugar No, nenhum. you're not going nowhere. Não vai a lugar nenhum. You're going to die right there on that pew Vai morrer naquele banco. and probably be lost. E possivelmente vai estar You perdido. don't set the time. Você não estabelece o God tempo. sets the time. Deus é que estabelece. And when God calls, that don't mean you have to leave this morning. Quando That doesn't mean you have to leave the Isso não moment. significa que você tem que sair já nessa manhã, But you will know when to go. mas você vai saber o tempo de ir. And as we walk with Him, E quando você anda com we Ele, must live in a tent nós temos que viver com uma atenção that when God says move, de que quando Deus diga mova-se, all we have to do is pull up the stakes. tudo que nós temos a fazer é obedecer. Because everything of God depends Porque tudo de Deus depende on my following that cloud. em você seguir aquela nuvem. Look at Paul and Silas at Philippi. Olhe para Paulo e Silas lá em Filipenses. I have the same faith in me Eu right tenho now a mesma fé em mim agora mesmo that the apostle obeyed in that prison. que o apóstolo Paulo obedecendo na prisão. He had the same doubts, same fear Ele that tinha I as faced. mesmas dúvidas, os mesmos temores que eu tenho. He delivered a girl, Ele libertou, and for that, they beat him. ele pregou e por isso ele foi espancado. He and Silas were beaten Ele unmercifully. e Silas foram espancados sem misericórdia. Not only put in the dungeon, Não apenas foram colocados no calabouço, where when it was closed, not a ray of light come in there, aonde quando era dia não vinha nenhum facho de luz ali but they were dentro. chained to the wall. Mas eles foram acorrentados na parede. You know, in that vermin-ridden jail, Você sabe que naquela cadeia terrível infection set in. começou uma infecção sobre They eles. got a high fever, Eles tiveram febre a alta, terrible headache. tiveram dores de cabeça And terríveis. the devil says, E o diabo disse: you miss God coming here. vocês perderam a Deus vindo aqui. You never would be in this trouble. Você nunca estaria passando por esse problema. The church at Jerusalem don't even know where you A are. igreja de Jerusalém nem sequer sabe onde vocês estão. It's over with you, man. Está acabando para vocês. You wandered too far. Vocês andaram longe demais. Paul could have given up, Paulo podia se levantar, died in that prison, morrer naquela prisão. but instead he said, Silas, Mas ao invés disso ele disse: Silas, let's sing that old song. vamos cantar naquele velho At cântico. the cross, Na cruz, sim, na where we cruz. first saw that light. Aonde nós primeiro vimos o Senhor. Don't start crying, Silas. Não comece a chorar, Silas. Let's sing the praises of God. Vamos cantar louvores a Deus.
We have the same faith. Nós temos a mesma fé. The only difference we've been crying. A única diferença é que nós estamos chorando. Why did God let this happen to Por me? que Deus deixou isso acontecer I'm comigo? doing my best Eu to serve fiz this o meu God. melhor para servir And esse now Deus. look where's landed. E agora olha o que está acontecendo. One of the greatest churches Paul built was Philippi. Uma das maiores igrejas que Paulo construiu foi a de Filipe. I've been there. Eu já estive lá. We was riding down the road, Nós estávamos andando na estrada, about half as wide as this building. uma estrada que era metade quase dessa And the man sala, stopped the car. e um homem parou o carro. And he said, I want you to get out. E ele disse, eu quero que vocês saiam. And he said, this road E ele disse, essa was a estrada trail thousands of years foi o old. caminho, era uma trilha milhares de anos atrás. Said the great preacher Paul had to walk this E o road grande pregador Paulo teve que andar por essa estrada to get to Philippi. para chegar a Filipe. Oh, I just walked up and down that road. Eu apenas andei naquela estrada. Let me walk where he walked. Foi andar aonde ele andou. See, that man of God, Aquele homem de Deus, he had everything to make him afraid. ele tinha tudo para deixá-lo com medo. But he had everything to believe. Mas ele tinha tudo para He crer. refused to believe his doubts. Ele recusou-se a crer na sua dúvida. Instead, he believed E ao God. invés, ele creu em Deus. We have the same faith. Nós temos a mesma coisa. If a man is a saved man, Se o homem é um salvo, if you're a Christian, se você é um cristão, then you don't act like a sinner. então você não age como um pecador. If you do, nobody's going to believe you. Se você If you're saved, é salvo, then you don't act like a sinner. você não age como um pecador. You act like a child of God. Você age como um filho de Deus. Moses went to Egypt Moisés foi ao Egito with the same faith that's in your heart. com a mesma fé que está no teu coração. With that same faith, Com essa mesma fé, Joshua stopped the sun. Josué parou o sol. Daniel faced the lions. Daniel enfrentou os leões. David killed the giant. Davi matou o gigante. Paul sang in the Philippian jail. Paulo estava na cadeia de Filipenses. Hallelujah. That's the faith of God. Esta é a fé de Deus. It's in us. Está em nós. And if we will get up on the side of E faith, se nós nos colocarmos ao lado da fé, don't listen to your fears. não escute aos teus temores. Whatever God is saying to Seja lá you, o que Deus está falando a Do você. Faça. that's what Mary said. É isso que Maria They disse. run out of wine. Eles saíram por um momento Wedding's going to be a mess. aonde haveria, She said to him, e ela disse a ele, whatever he says to you, aonde haveria o casamento, e ela disse para aquele homem, do it. aquilo que ele te disser, faça-o. What did he say? O que ele disse? Fill those water pots up with water. Encha essas taças, encha essas talhas com água. They said, we're going to look like idiots. E eles disseram, nós vamos parecer idiotas. Here the man in the house wants wine, Aqui está o dono da casa, ele quer o vinho. and we're going to fill the pots up with E water. nós vamos encher essas talhas com água. Mary said, Maria disse, whatever he tells you, do it. aquilo que ele vos disser para fazer, façam. And it wound up the best wine they ever drank. E ela subiu de volta para a festa. Faith, Fé, you have. você tem. Now all you do, Tudo que você tem agora you will to do the will a of God. fazer é ter a vontade de fazer a vontade de To Deus. know the will of God Conhecer a vontade de Deus may take a while. talvez vai demorar um pouco. You have to wait. Você tem que You esperar. have to pray. Você tem que orar. You have to believe. Você tem que crer. But once God says, go to Egypt, Mas uma vez que Deus diga, vá ao Egito, then just saddle a donkey up. então simplesmente coloque a tua mula naquela direção. Because God will meet you there. Porque Deus vai te encontrar lá. Hallelujah. Aleluia. Let's praise the Lord. Vamos glorificar a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia.